Boa noite, boa noite. Como vão vocês? Eu vim fazer aqui um vídeo rapidinho, um vídeo de improviso, porque eu tava lendo algumas coisas hoje à tarde e conversando com uma paciente, e eu acho que é um tema legal pra gente falar, que eu já vou falar pra vocês qual é. Mas, porque a gente está acostumado aí a ter muita notícia ruim, a gente vem tendo muita notícia ruim, e eu tenho tentado focar aqui no meu perfil em falar boas notícias relativas à Covid-19. E o que eu venho falar aqui com vocês, eu até comentei hoje com a minha turma de pós, né? Hoje a gente estava tendo aula da pós 1, e eu comentei que eu estou me sentindo muito bem pós-Covid. Na verdade, a impressão que eu tenho é que eu tô me sentindo melhor do que antes de ter Covid. E eu tenho observado isso, assim, porque essa semana eu tive muito trabalho, né, para tentar colocar em dia as coisas que eu deixei de fazer durante a Covid, né, e eu tava com muita energia, me sentindo muito bem. E eu falei assim, gente, tô achando isso meio estranho, né? Tentei procurar na literatura se havia alguma coisa que pudesse explicar eu me sentir melhor, né? Óbvio que durante a doença eu me senti cansada, eu me senti prostrada, uma frequência cardíaca um pouco mais acelerada do que o normal. Óbvio, né, que foi muito ruim, principalmente no final do dia. Se vocês olharem aí no meu perfil, vocês vão ver que tem vídeos que eu fiz enquanto eu estava nessa fase aí da Covid. E eu tava abatida, tudo mais, né? Próprio de quem tava doente, né? E hoje à tarde, conversando com uma paciente muito querida, eu perguntei pra ela como é que ela tava, ela falou assim, nossa, tô muito bem, tô maravilhosa, tô treinando, E aí eu achei engraçado porque eu me senti, e eu comentei com ela, falei, sabe que eu tô me sentindo assim também? Parece que melhor do que eu estava antes. E aí a gente começou a conversar sobre isso, né? Por que será que eu tô me sentindo ainda melhor? A Cacilda acabou de comentar aqui, será que foi a alta dose de vitamina D? Eu já tomo vitamina D, né? Então eu já tomo vitamina D diariamente e tal, mantinha em janeiro, eu tava com 69 de vitamina D no sangue, então assim, já tem um bom nível de vitamina D. Mas aí a gente estava elocubrando. Eu cheguei a algumas razões. A primeira delas, eu acho que a mais óbvia delas, é que eu descansei, né? Eu fiquei parada, coisa que eu nunca fico, né? Eu tô treinando, ou tô trabalhando, ou tô estudando, ou tô aqui com vocês na rede social. Então eu nunca fico parada. Então eu talvez seja um pouco isso, né? Eu tive que parar. Então, eu acredito que também a natureza é muito sábia, né? Ela vem, às vezes, esse tipo de situação vem pra gente tomar vergonha na cara e fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes o que precisa ser feito é descansar. Então, talvez seja um pouco disso. Essa pessoa com quem eu estava conversando hoje à tarde é uma pessoa extremamente ocupada, trabalha demais também, é uma pessoa muito conhecida e ela também teve que parar. E aí a gente tava pensando, será que foi isso, né? Será que foi porque a gente foi obrigada a dar um descanso? Então essa é a primeira hipótese aí, né? A gente teve que parar. A segunda hipótese que eu vejo também já vem aí dentro do que a nossa colega aí acabou de comentar. Será que foi a vitamina D em altas doses, né? Eu tomo 5.000 de vitamina D diariamente para manter aquele valor aí de vitamina D, mas durante a fase aguda da Covid, eu tomei uma dose mais alta. Será que foi a elevação da minha vitamina D aí para a casa de 80, que pode estar ajudando, né? E aí eu me sentir melhor? É uma outra questão. Não só a vitamina D, como o uso de várias medicações que têm efeitos anti-inflamatórios, né? A própria NAC, né? N-acetilcisteína, que eu já fiz post aqui para vocês. Eu usei acetilcisteína em doses mais altas do que eu costumo usar normalmente, e a acetilcisteína é um baita antioxidante, pode levar
os teores aí de glutationa, que é o principal antioxidante corporal. Então, será que foi isso, né? Será que foi o uso desses antioxidantes, né? Também associados ao descanso? E aí, hoje à tarde, depois que eu dei aula, né, na pós, eu falei, eu vou pesquisar sobre isso. E, infelizmente, a gente não tem nenhum artigo falando especificamente de pessoas se sentindo melhor depois que tiveram Covid. Quercetina também, mas quercetina eu também já uso diariamente, né? Mantive a dose da quercetina. Então, por que será? Existem, será, talvez outras razões? Bem, eu achei 2 artigos científicos que não falam exatamente sobre essa situação, mas que falam sobre cura de 2 pacientes com câncer hematológico após terem contraído a Covid-19. E dentro desses 2 artigos que eu vou compartilhar com vocês no canal do Telegram, são artigos bem curtinhos, que são 2 relatos de caso. Esses 2 artigos falam o seguinte: durante a infecção pela Covid-19, há um certo estímulo imunológico, no entanto, que esse estímulo pode ser de tal modo a causar a síndrome da angústia respiratória do adulto, né? Que isso tem a ver com o que a gente chama de tempestade de citoquinas. Mas ao invés de ter a tempestade de citoquinas, vamos dizer que a gente dá um passo anterior. Eles contam que esses 2 pacientes aí tiveram Covid na vigência aí do diagnóstico de um câncer hematológico, 2 pacientes diferentes. Nenhum dos 2 fez uso de droga imunomoduladora específica, nem fizeram uso de corticoide, e os 2 tiveram cura clínica do câncer. Não estamos falando aqui que as pessoas vão começar a pegar Covid para curar o câncer, né? Infelizmente, ainda não estamos, não podemos extrapolar esses resultados para a terapia. Já existe aí artigo publicado falando de talvez, né, usar um pouco deste conhecimento que está se obtendo agora a respeito da doença para novas drogas, por exemplo, para tratamento de câncer, né, ou câncer hematológico, aí no caso foram linfomas, um deles induzido pela infecção crônica pelo Epstein-Barr. O que eu quis trazer a reflexão aqui? Talvez essa inflamação causada pela presença do SARS-CoV-2 induziu uma resposta inflamatória, e esta resposta inflamatória, por sua vez, induziu uma resposta de mesmo grau anti-inflamatório, que, por sua vez, acabou reduzindo a inflamação como um todo, porque todo mundo vive um grau de inflamação. Eu estava com o meu livro aqui. Aqui no meu livro, eu falo a respeito desta inflamação que todo mundo tem, que é o que a gente chama de inflammaging, a inflamação que vai acontecendo com a idade, e que as pessoas que são longevas, ou seja, que vivem muito, elas não necessariamente não inflamam. Na verdade, essas pessoas têm uma baita capacidade de se anti-inflamar. Então, a gente usando este conceito todo, será que a infecção por esse vírus não causou uma resposta inflamatória e o corpo, na tentativa de cura, induziu uma resposta anti-inflamatória? Obviamente que essa resposta anti-inflamatória, eu tenho que ter uma base para ela. Eu tenho que ter nutrientes para essa resposta inflamatória, anti-inflamatória. Eu tenho que ter fitoquímicos para essa resposta anti-inflamatória. Eu tenho que ter controle do estresse para que eu tenha cortisol, que é o principal hormônio anti-inflamatório do nosso corpo. Então, será que o meu corpo, assim como nessa paciente, conseguiu induzir uma resposta anti-inflamatória de mesmo grau que fez com que
a inflamação sistêmica, não só induzida pelo SARS-CoV-2, pela Covid-19, diminuísse? Então, aí fica uma questão. Eu sempre gosto, gente, de ver as situações, inclusive os desafios, tendo por base que servem para algum crescimento. Tá? Eu não acho que nada acontece por acaso. Eu acho que, inclusive, essa pandemia veio para mexer no açúcar do fundo, né? Para que as pessoas comecem a olhar para si próprias com mais cuidado, para que as pessoas possam aproveitar este momento para revisitar os seus conceitos de saúde, né? O que é saúde? É ausência de doença? Não. Saúde é algo muito mais complexo, né? Não é só físico, também é mental, também é social, né? A saúde é um conceito muito maior. Então, vamos usar esses momentos de intenso desafio para tentar entender. Porque a minha resposta inflamatória, assim como a dela, acabou induzindo uma resposta anti-inflamatória que reduziu a inflamação do nosso corpo como um todo. Que nutrientes eu dei para o meu corpo utilizar nessa resposta anti-inflamatória? Eu fiz vários nutrientes, né? Não são só drogas. Então, alguém já falou aí a quercetina, a vitamina D, vitamina C, zinco, própolis, né? São todos ativos anti-inflamatórios. Cúrcuma, a curcumina. Será que isso tudo, junto com a minha resposta, não fez esse reset? É como se eu estivesse religando o corpo e funcionando melhor do que eu funcionava antes. Vamos aprender com esse desafio? Aprender com o desafio da doença? Nem tudo é ruim, né? Mas tudo é aprendizado. Muito obrigada, meus queridos. Eu vou fazer um resuminho aqui na legenda desse vídeo, tá bom? Se vocês puderem compartilhar esse vídeo, eu acho que ajuda algumas pessoas a terem um pouco mais de esperança e terem um olhar um pouquinho menos negativo sobre tudo que está acontecendo entre nós. Que nós consigamos aproveitar este momento como um momento de crescimento, de melhora, de anti-inflamação, de sairmos melhores do que entramos nessa pandemia. Um beijo, meus queridos. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para vocês.